Está gravando. Boa noite, caros companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka 2023. Bem-vindos a mais uma conversa, mais uma aula do ciclo de estudos. Hoje sobre o estudo do livro Bosta Não Evapora. Uma metáfora sobre o equívoco da esperança. Muito bem, então nós vamos conversar sobre esse tema hoje, sobre o livro. Vocês enviaram algumas perguntas, agradeço as perguntas. Eu preparei também uma prática. Então, eu acho que eu vou começar... Deixa eu ver aqui. Eu vou começar fazendo a prática, aí depois a gente conversa sobre a prática, e aí eu vou para as perguntas e aí a gente conversa de forma geral sobre o que tiver. A minha ideia é fazer de 1 a 3 práticas, mas eu preciso de voluntários. Tem uma pessoa que se voluntariou aqui no Telegram, que foi a Jéssica. Então, tá aí, Jéssica? Se você tiver, levanta a mão, por favor. Isso. Aí, Jéssica, dessa vez não precisa ser sorteado, precisa dar o azar. Vou abrir para você aqui, tá? Pronto, tá liberado, Jéssica. Fiquei super feliz de ouvir que tinha poucos candidatos. Eu falei, agora ele vai ter que me analisar. É dessa vez. Então é o seguinte, não vai ser uma análise muito profunda, como vocês fazem lá quando vocês estão fazendo a prática do Diário da Consciência, mas ela é bacana e ela vai ajudar vocês a entenderem algumas coisas já sobre o processo de análise e para que vocês possam viver melhor. Então, a prática, ela chama Morte da Esperança. Ela tem esse foco. Eu vou postar aqui o link da prática no grupo da tarefa. Amanhã eu posto de novo no canal da Uncina. Quem está assistindo aí a gravação vai ver que eu postei Morte da Esperança. Tem o lacinho preto aí. Muito bem. São 7 passos, 6 passos. Eu deixei ela bem simples, né, para facilitar. Então, eu vou percorrer aqui os passos junto com você, tá bom, Jéssica? Se você tiver um lápis e um papel aí, alguma coisa para fazer anotações, isso pode te ajudar. Então, a gente começa pela escolha de um problema. Então, você deve, como a gente está fazendo aqui, baseado é a morte da esperança, né? E a gente estudou o livro Bosta Não Evapora. Então, a gente vai começar escolhendo um problema. Então, você precisa escolher um problema que você está vivenciando. Factualmente, ele está acontecendo na sua experiência. Dentre vários que deve ter aí, escolhe um. Tanto faz qual você vai escolher, um deles vai saltar na sua frente, é esse que você deve escolher. Eu preciso que você me fale que problema que é. É um problema com utilizar uma substância que altera a consciência. Eu saltou muito, e saltou desde a tarde, na hora que eu pensei, né, não, vou falar da minha mãe, tem coisa mais importante. E aí eu falei, velho, mas é uma coisa assim, que eu tô com muita dificuldade de estar me atrapalhando agora, e eu fico na esperança que amanhã eu vou conseguir não fumar. Ou, enfim, é isso. Certo. Então, você começou a falar, mas fala mais, descreva o problema. O problema é não conseguir
atingir a meta que eu me proponho de só fumar os fins de semana, porque já ficou claro que me atrapalha estudar. E é muito importante para mim estudar todos os dias, por muitas horas, com uma concentração. E é isso. Beleza. Então, você colocou uma meta de fumar um cigarro no fim de semana e durante a semana, não. Só no fim de semana. Só no fim de semana. E aí eu não atingo essa meta. Até agora eu não consegui. Todo dia. O problema é que você, segundo a sua meta, você deveria parar de fumar durante a semana esse cigarro entorpecente, mas você não está alcançando a meta. É esse o problema. Isso. E a meta inicial, que também já foi reduzida, era não fumar. Deixar para fumar idosa, enfim, não fumar. Entendi. Beleza. Então, tá aí definido o seu problema. Então, você pode escrever aí no número 1, põe assim, meu problema é não estou conseguindo parar de fumar o cigarro durante a semana. Beleza? Esse é o problema. Passo 2. Seu vídeo sumiu propositalmente ou não? Não, deve ser minha internet, eu tô aqui. Ah, tá. Descreva a estratégia que você está usando para resolver. Então, o seu problema é que você não está conseguindo parar de fumar. Então, qual a estratégia que você está usando para resolver esse problema? Eu, no dia anterior, coloco tudo que eu preciso fazer num bloquinho de notas e lembrar que se eu fico na cabeça, olha, se eu fumar isso vai me atrapalhar, porque não vai dar tempo, eu fico mais lenta. São muitas atividades. E aí acontece que é uma péssima estratégia, porque no outro dia eu argumento comigo mesmo que tô tentando reunir som. Na hora que eu quero, eu argumento de todas as formas possíveis para me convencer que aqueles objetivos do dia anterior não são os objetivos. Eu arrumo um contra-argumento, falo, não, mas posso fazer isso depois, aí eu deixo para depois, na esperança de que em algum outro momento eu vou conseguir resistir e não fumar. Deu para... Mais ou menos. Vamos conversando que vai esclarecendo. Então, a sua estratégia... Eu vou refalar o que você falou para ver para confirmar se é isso mesmo. Aí você fala, é isso mesmo. Então, você quer parar de fumar o cigarro entorpecente durante a semana, mas não está conseguindo, esse é o problema. A estratégia que você tem usado para resolver esse problema é conversar com você mesmo e tentar se convencer de que durante a semana não é uma boa opção. É isso a estratégia? É exatamente isso, olha, que passo para você. É isso. Muito bem. Então, vamos ao passo 3. O passo 3 é a análise. Analise sua estratégia e descubra se é uma estratégia baseada na esperança ou baseada no altruísmo. Então, olha para essa estratégia que você acabou de me contar. Espera aí, está passando um veículo aqui, fica difícil de escutar. Essa estratégia que você acabou de me contar, olha para ela e analisa, vê se ela é uma estratégia baseada na esperança ou baseada no altruísmo. O que é uma estratégia baseada no altruísmo? É onde você se coloca na posição de responsável pela solução do seu problema. Então,
Me diga, é uma estratégia baseada na esperança ou no altruísmo? Para mim é no autoísmo, porque eu estou tentando conversar comigo mesmo, eu resolvendo o meu problema. Muito bem. Então, vamos ao passo 4, que é a mudança. Se sua estratégia atual for altruísta, permaneça executando. Ela é uma estratégia altruísta. Se sua estratégia atual for baseada na esperança, troque sua estratégia atual por uma estratégia altruísta. Então, no seu caso, não precisa fazer a mudança. Por quê? Porque a sua estratégia não é baseada na esperança, ela está baseada no altruísmo. Então, você deve permanecer executando sua estratégia. Entendeu? É isso? É, fim do exercício. Que, Eu te ajudei a analisar se a sua estratégia era baseada na esperança ou baseada no altruísmo. E você descobriu que ela é baseada no altruísmo. Então, é isso. Você deve permanecer tentando se convencer. Uma hora você deve conseguir, ok? Se é isso que você quer mesmo. Agora, não é ok. Não é ok. Não concordo com a conclusão. Se eu não concordo com a conclusão, vamos atacar a estratégia, então. Supondo que a estratégia não seja altruísta, por que conversar comigo mesma não seria uma estratégia altruísta? Não, conversar com você mesmo é uma estratégia altruísta, só depende de você. Eu concordo com você. Então, nem todas as estratégias altruístas funcionam? Eu acho que você não está sendo convincente o suficiente. Furada. Olha só, se você deseja fazer uma coisa, e aí você deseja não fazer mais, né, que está te fazendo mal. Aí você fala, imagina eu conversando comigo, falo, Ferrari, para de fazer isso, está te fazendo mal. E aí o outro Ferrari vai falar assim, tá bom, vou continuar fazendo. Ou seja, eu não tenho interesse em parar, é mentira que eu quero parar, entendeu? Então, aí eu tenho que admitir que eu não quero parar. Porque se eu achasse que realmente eu quero parar, eu pararia. Quando você põe a mão no fogo e você fala para mim, tira a mão do fogo que você vai se queimar. Você não se convence na hora? Na hora. Não, porque realmente você entende que é um malefício. Agora, se você está dizendo para você que é um malefício, que é prejudicial, mas você continua, é porque, de alguma forma, você acredita que é benéfico. Porque se fosse mesmo maléfico, você pararia. Igual quando você coloca a mão no fogo. Entendi. Essa é uma análise para descobrir se você está baseando sua estratégia na esperança. Claro que tem outras análises para descobrir outras coisas. No seu caso, não vou falar muito aqui, porque nenhum calouro sabe disso, mas você sabe. Dá para perceber que tem uma discordância na casa da razão humana. E aí seria uma outra análise para você descobrir quem está discordando com o que e tal, e aí botar os habitantes para conversar. Mas aqui no ciclo de estudos a gente ainda não chegou nesse ponto. Tá, mas aí se eu quisesse sozinha lá procurar para discordância na casa da razão humana, eu olharia para quem mais? Ou que tipo de pergunta que eu me faria? Uma só. Você tem que olhar para quem vai lá no livro, dá uma olhada no livro, e olha para quem acha que deve parar e para quem acha que não deve parar. Identifica
que personagem é um, personagem é outro, e aí põe esses dois para conversar. Tá bom? Maravilhoso, agora eu gostei. Obrigada. Beleza. Muito Muito. bem. Valeu, valeu, Jéssica, pela disposição em compartilhar aqui. Vamos fazer mais dois? É só alguém levantar a mão aí. Vocês viram agora que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Não vou virar vocês do avesso. Eu só vou ensinar vocês a olharem para o problema e descobrir se tem se você está usando uma estratégia da esperança ou uma estratégia altruísta. Alguém gostaria de se voluntariar para a gente fazer mais 2 vezes aqui o exercício? Ninguém tem problema, está todo mundo feliz da vida, vivendo muito bem. Obrigado. Né? Tá todo mundo. Vocês estão aqui só, né, porque vocês não gostam de assistir novela, então vocês vêm aqui matar o tempo, não é isso? A Isa. Boa noite, Isa. Tá liberado o seu microfone. Oi, Ferrari, boa noite. Boa noite, Isa. Como que está você? Eu? Sem comentário. Eu levantei a mão, não foi à toa, né? Nunca é. Prazer em revê-la aqui. Estou sempre por aqui, te vendo por aqui no YouTube. A gente sai da oficina, não sai da gente. Essa é um chavão bom também. Você sai da oficina, mas a oficina não sai da gente. Não, depois que entra de verdade, não sai, não. Depois que passa pelo Erecar, então, sem chance. Não dá para viver na vida de novo. Vai morrer lembrando o Ferrari, aquele desgraçado. Eu estava tão feliz com Deus outro, acendendo minha vela para Santo Antônio. Bom, Isa, vamos nos concentrar aqui no exercício para ver o seu caso. Então, você precisa me contar, Isa, um problema que você está vivenciando. Então, o problema é um problema, sei lá, hereditário, que é uma questão de escassez financeira. Muito Beleza? bem. Beleza? Beleza. Ótimo, ótimo exemplo. Escassez financeira, falta de tutu no bolso. Exatamente. Na carteira, na prateleira, no bolso da calça. Isso aí. Beleza. Então, o problema é que você está sem dinheiro e você precisa resolver esse problema. Então, você precisa me contar agora qual a estratégia que você está usando, tem usado para resolver esse problema. Então, inicialmente eu usei a estratégia do trabalho, né? Trabalhar, 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 trabalhar. Aí, de repente, você sabe, né? Fiquei doente, então não podia mais executar a estratégia do trabalho, porque não dava mais. E aí eu fiz uma análise e eu entendi uma coisa muito interessante, muito importante para mim, que era o orgulho, né? Eu fiquei analisando e identifiquei que eu era muito orgulhosa. Então, que maior parte da situação de escassez que eu passava era porque eu não comentava com as pessoas, né? E as pessoas não sabiam pelo que eu estava passando. Achava que estava tudo bem. Ninguém perguntava, mas, né? Achava que eu estava me virando. Só que, na realidade, não estava, mas eu ficava sofrendo quieta. Então, eu identifiquei isso, beleza. Uma vez isso identificado, eu pensei, tá, e agora? Né? E aí eu optei por me abrir com as pessoas, falar a verdade, que não estava complicado, que não estava rolando, que não estava tendo.
E aí a coisa foi melhorando um pouco. Foi melhorando um pouco. Mas, assim, de verdade, essa estratégia, ela, ela me ajuda fisicamente, né? Porque é uma necessidade básica, são necessidades básicas, mas na outra ponta, a solução, me envergonha. Mas aí você precisa definir qual é o seu problema. Se o problema é o dinheiro, é a vergonha, porque são dois problemas diferentes. Não ter dinheiro é um problema. Sentir vergonha é outro problema. Tá, então é não ter dinheiro. Beleza. Então, o problema é não ter dinheiro. E a estratégia que você está usando para resolver esse problema é falar para as pessoas que você está sem dinheiro, é isso? Isso, Beleza. Então, você está usando a estratégia de comunicar aos outros a seu estado de falência. exatamente, exatamente. Muito bem. O terceiro passo é você analisar a sua estratégia. Então, olha para essa estratégia que você comunica para as pessoas o seu estado de falência, analisa e descubra se é uma estratégia baseada na esperança ou baseada no autoísmo. Obviamente, na esperança. Me explica por que é baseado na esperança. Porque quando eu comunico na esperança de que, né? De que a pessoa possa me ajudar. Então, esperando do outro. Beleza. Isso significa que a gente pode avançar até os últimos passos aqui. Então, o passo 4 é mudança. Se a sua estratégia atual for autoísta, permaneça executando. Se a sua estratégia atual for baseada na esperança, troque sua estratégia atual por uma estratégia autoísta. Então, esse é o passo 4. Você analisou e descobriu que precisa mudar. A estratégia 5, passo 5 é a nova estratégia. Então, crie uma nova estratégia se perguntando o seguinte: o que eu posso fazer para resolver esse problema que estou vivenciando? Pense em várias estratégias, no mínimo 3. Então, me fala 3 coisas que você pode fazer para resolver o seu problema de falta de dinheiro. Complicado, hein? Não estou dizendo você vai ter as ideias mais brilhantes agora, mas tenta pensar em 3 coisas. 3 coisas que você pode fazer para resolver o seu problema de dinheiro. Então, a primeira coisa é trabalhar, que é uma situação em que agora eu já estou podendo. Já estou, né? Tô melhor, já dá para trabalhar. Não rolou ainda, mas é uma possibilidade. É uma estratégia. Para mim, você está congelado, tá? Caiu a internet aqui, mas já voltou. De vez em quando dá umas quedas, assim. Então, tá na normalidade. Pensou aí em 3? Você consegue pensar em uma? A única estratégia que eu consigo pensar é trabalhar. Mas essa estratégia tem toda uma questão. Na realidade, eu acho que eu invento problema, entendeu? Eu arrumo uma solução já com 3 problemas. Entendeu? Sendo bem honesta, né? Porque eu penso na solução, mas eu já penso logo nos problemas que pode vir junto com essa solução. Mas beleza, trabalhar é uma estratégia que depende de mim, então é uma estratégia autoísta e é uma estratégia que me deixa muito bem, assim, que me faz muito, me empodera, digamos assim. Outros. Entendi, beleza. Essa estratégia, ela é possível de ser executada? Você consegue colocar ela em prática?
Agora sim. Então, no passo 6, seria assim: escolha uma entre as estratégias criadas. Então, na hora que você vai pensar numa nova estratégia, você pode pensar em muitas. Eu falei no mínimo 3, mas pode pensar em 10, quantas você quiser. No passo 6 do exercício, você escolhe uma das estratégias altruístas e coloca em prática. Esse é o passo 7. Execute a estratégia escolhida até atingir o objetivo. Se você pensar em alguma outra estratégia que funcione melhor do que a estratégia escolhida, mude para a estratégia melhor. Então, você pode ter uma ideia de uma estratégia melhor do que essa que você está usando agora. Sim. E aí você coloca a que é melhor em prática. Sim, sim. Beleza? Beleza. Então, pronto. Seu problema agora está encaminhando para a solução. Você não vai ficar mais estagnada por causa que a estratégia da esperança não resolve nada. Sim, sim, com certeza. Foi uma situação necessária, passageira. Então, tá ótimo, Isa. É isso aí. Beleza. Obrigada, Ferrari. Eu agradeço seu voluntariado, Isa. Valeu. Valeu. Sucesso aí na execução da sua nova estratégia. Jaciane, você tinha levantado a mão ainda? Está disposta a se voluntariar? Se tiver, Jaciane, levanta a mão de novo aí. Ou isso. Pronto, Jaciane. Boa noite. Todos estão me ouvindo? A gente está te ouvindo, sim. Então, baseado no que a Isa falou, eu não concordei. Mas eu quero falar referente àquilo que eu coloquei lá no... Como ela falou, com relação à crença na escassez. Então, eu quero falar baseado naquilo que eu escrevi lá no texto. Mas você quer fazer exercício ou você só quer falar? Não, é isso. Pode ser, assim, baseado nesse exemplo dela, eu faço o exercício. Então, passo 1. Me fala qual é o seu problema. Trabalhar e não ver o resultado. Assim, em forma de financeiramente falando, né? E melhorar a situação. Você não consegue ficar rica, é isso? Não é nem ficar rica, mas vamos dizer que seja isso. Não consegue ficar rica. Não é que seja rica, não precisa ficar rica, mas que eu tenha um conforto, né? Viva bem financeiramente. Então, E na hora do tédio eu esteja, pelo menos, com dinheiro para afogar as mágoas. Beleza, então vamos usar esse conceito para facilitar. Você não consegue ficar rica, esse é o problema. Uhum, sim. Muito bem. Qual a estratégia que você está usando para tentar resolver esse problema? Trabalhar. Vender. Vender. Muito bem. Analise a sua estratégia. A sua estratégia é uma estratégia baseada na esperança ou baseada no altruísmo? Pelo que eu entendi da pergunta, é baseada na esperança de que uma hora a coisa vai andar. Então, é na esperança, mas assim, não ficou muito claro para mim essa coisa, porque assim, é baseado na esperança, mas eu não estou esperando, eu estou agindo. Então, se você está... Mas está baseada na esperança, né, de ficar rica. Não.
se você quer, você está na pobreza, você quer aumentar o seu dinheiro, o seu capital, você quer ficar. Isso. E você está trabalhando para isso, então é autoísta a sua estratégia. Você não está esperando, você está indo. Agora, aí no seu caso, parece que tem uma coisa assim. Você não está conseguindo ficar rica, esse é o problema. A estratégia que você está usando é fazer a mesma coisa que você fazia sempre. Sim. Que é trabalhar. Uhum. Então, não é que a estratégia seja trabalhar. A estratégia que você está usando é não fazer nada de novo. Uhum. Você entende o que eu estou falando? Eu não entendo, não, porque eu mudo sempre de fonte de renda, né, assim, de trabalho, de emprego, por exemplo. Então, para mim, eu continuo. Tipo assim, não deu certo aquele, eu tento outro. Então, mas isso eu continuo. eu estou te ajudando a analisar aí, para ver se é isso. Às vezes você descobre e aí pronto, aí você começa a resolver o problema. Muitas vezes a gente muda de opção no mesmo cardápio. Então, por exemplo, você vai num restaurante que é italiano. Aí você tem uma opção lá que sei lá, ravioli. Aí você muda para lasanha. Aí você muda de lasanha para pizza. Você muda de pizza para porpetone. Ok. No fim das contas, todas as opções de um restaurante italiano são de massa. E se você quiser comer, sei lá, comida churrasco, não vai ter no cardápio do restaurante italiano. Entendi. Então, para você comer churrasco, você não pode mudar de opção do mesmo cardápio, você tem que mudar de cardápio, entendeu? Entendi. Então, eu estou te falando isso para você olhar para a sua estratégia e ver se você, quando muda de trabalho, não muda para trabalho dentro do mesmo cardápio, ou seja, você muda de massa para massa. Então, é mesmo quase como se você não mudasse de emprego, porque você mudou de A para A, né? De A azul para A amarelo, você não mudou para B. É isso? Procede? Eu não consigo acessar essa informação de que eu não mudei o cardápio. Porque eu não sei então qual é a estratégia que eu estou usando, que está sendo igual para todos. Por exemplo, eu entro num negócio e aí eu estudo sobre aquele negócio, vou fazer tudo o que eu preciso fazer para aprender sobre aquele negócio. E aí aquele negócio é como se fosse. É por isso que eu falo que eu ainda não encontrei uma vocação, assim, né? É aquela coisa de fazer teste vocacional. Porque eu penso que tá legal aquilo ali, só que a coisa não flui, aí eu desisto. Talvez a minha estratégia seja desistir. Então, ou quer dizer, o equívoco seja desistir e fazer outra coisa, sendo que eu estou executando a mesma estratégia, só que eu não consigo identificar qual é a estratégia errada que eu estou utilizando. Então, é muito importante fazer isso. Talvez a sua estratégia seja ficar pulando de galho em galho sem não parar em nada de fato. Sim. Talvez você fique pulando de galho em galho porque você acha que na hora que você chegar num galho, algum milagre vai acontecer. Você vai encontrar o galho milagroso. Não sei, pode ser. É tipo aquela coisa, não esperar, né? Pagar para vir naquilo e já desiste antes de finalizar. Pois é. Então, o exercício vai parar aqui e eu recomendo que você olhe
para essas estratégias que você está usando e identifique se, na verdade, elas são a mesma e elas parece que você está mudando, mas você está fazendo a mesma coisa, e identifique que coisa é essa. E a hora que você identificar, aí você volta para o exercício, vai estar lá no site da oficina, e você vai para a parte 3, aí você analisa se isso que você identificou da estratégia é baseado na esperança ou baseado no altruísmo. Se você partisse da premissa de que a estratégia é trabalhar, aí ela seria uma estratégia altruísta, e o exercício ia parar aqui de qualquer maneira. Certo. Se você descobrir que não, que é uma estratégia altruísta, aí você faz baseado na esperança, aí você faz os outros passos. Tá bom? Tá bom. Ok, vou analisar isso. Obrigada. Isso aí. Dispõe. Tem mais uma candidata aqui. Boa noite, Rafaela. Eu não te escuto ainda, Rafaela. Eu sei que o seu microfone demora. Boa noite. Está me ouvindo? Agora sim. Boa noite, Ferrari. Não, é porque, assim, eu li o livro e sei que você fez um contraponto da estratégia altruísta com a esperança. Só que eu não estou entendendo, assim, nesses contextos, o que seria exatamente. Porque eu estou fazendo um contraponto com o altruísmo. A esperança, ela é uma estratégia altruísta. É por isso que está contraposta a esperança com o altruísmo. Mas você poderia falar, então, o que seria exatamente uma estratégia altruísta? Uma estratégia altruísta é uma estratégia onde você assume a responsabilidade pela solução da situação, do problema, ou do seu desejo. Tá. Eu estava lá em GPS, que tem que ser de acordo com minha unicidade. Eu estava assim, pensando assim, sabe? Entendi. Essa é uma maneira também de entender o altruísmo e o altruísmo. São várias maneiras. A palavra é mais ampla do que apenas uma interpretação. Entendi. Obrigada, Ferrari. Dispõe. Diga lá, Isabela, está liberado o seu microfone. Não, eu só queria me voluntariar para ser a próxima. Beleza, então já está valendo. Certo. Isabela, agradeço o seu voluntariado. Vamos aqui, então, fazer a nossa terceira rodada aqui. A aplicação da prática Morte da Esperança. Para começar, você precisa me contar qual é o problema que você está vivenciando. Então, hoje em dia eu estou trabalhando com óleos essenciais da Duterra, não sei se você já ouviu falar. Enfim, e ele é um tipo de trabalho de marketing de multinível. Então, assim, e tem vários rankings para você atingir. Eu queria chegar no topo dos maiores rankings, que hoje o maior ranking do mundo foi uma brasileira que bateu, que é triplo diamante. Mas, para isso, eu preciso de vender, né? Eu dependo que as pessoas comprem. Então, eu fico com a esperança de achar alguém que vai querer entrar, fazer o negócio e comprar. Então, assim, é uma coisa que não depende muito de mim para crescer. E agora? Vamos conversando para esclarecer cada passo. Quanto mais claro ficar, mais a coisa se resolve. Tipo Amway, né? Isso aí. Tipo o quê? Amway, que vende lá os produtos de limpeza, ou a Mary Kay, que vende... Isso, a Mary Kay, isso. Ok. Então, o problema é que você quer ser diamante e não é esse o problema?
Esse é o problema. Porque, não, diamante, assim, diamante ainda é o meio, né? Diamante hoje, aqui nos Estados Unidos, uma pessoa que é diamante ganha $10.000 por mês. Mas ainda tem o presidente ou diamante. Mas eu já penso bem alto, eu queria estar no topo do último ranking. E tá no topo é o quê? Safira? Safira é menos que diamante. Não, toda vez que você bate diamante, aí você pode começar uma outra conta. Então, essa brasileira, que é a única no mundo que conseguiu, ela já tem 3 contas e as 3 ela bateu diamante. Então, assim, hoje ela deve fazer... Você quer ser diamante, tá? Isso, não... Isso. Você quer ser um diamante e não está conseguindo. Esse é o problema. Talvez certo? eu seja um diamante, mas eu ainda não estou lapidada. Tá. Você quer ser um... Vamos simplificar. Tem que dar um nome para o problema. É só isso. Sim. Certo. Então, você tem que... Você quer ser um diamante e não está conseguindo. Esse é o problema que você está vivenciando. Beleza? É porque, assim, para minha visão... Isso, verdade. Isso. Não é que eu não estou conseguindo. Eu estou dando... Assim, é uma coisa que não depende de mim. Eu preciso do outro para comprar, entendeu? Calma. Uma coisa de cada vez. Certo. Você precisa nomear o problema. Isso é um problema para você. Você quer ser diamante e não está conseguindo. É um problema? Não. Se não for, não dá para fazer exercício. Porque eu quero atingir esse ranking aí. Então está sendo um problema, porque eu não cheguei lá ainda. Isso. Então, agora descreve a estratégia que você está usando para resolver esse problema. Então, a estratégia, a gente tem um treinamento que você tem que oferecer uma amostra do produto para uma pessoa que está precisando curar aquela certa enfermidade que ela está através dos olhos, e ela vai se encantar e aí ela vai querer participar, tipo, querer comprar, e aí assim eu vou crescendo. Então, assim, eu teria que encontrar uma pessoa com uma tal enfermidade para eu dar o tal óleo para ela gostar e aí ela querer comprar e entrar. Então, a gente pode resumir, vamos encontrar uma palavra para qualificar a sua estratégia. A estratégia é fazer abordagens com pessoas que necessitem do produto, é isso? Isso. Então, eu tenho a esperança de achar alguém. Calma, Isabel. Então, o seu problema é que você quer ser diamante, mas não está conseguindo. A estratégia que você está usando para resolver esse problema é encontrar pessoas para fazer a amostragem do seu produto. Interesse, né, para entrar na do Terra. Comprar e também para fazer... Eu tenho que conseguir pessoas também para ser consultoras. Isso. Então, encontrar consultoras e clientes. Isso. Muito bem. Então, você, né, a sua estratégia, você está usando essa estratégia, você está procurando pessoas, clientes e consultoras? Você está fazendo isso? Não no meu total potencial, mas sim. Sim, você está fazendo, quantos por cento você está fazendo? 70%. 70% dentro de um potencial que poderia ser 100%. Beleza. Analise sua estratégia. Passo 3. Analise sua estratégia e descubra se é uma estratégia baseada na esperança ou baseada no autoísmo. E aí? Ela é baseada na esperança ou no autoísmo? Mas esse que é o meu maior problema, porque quando seria para eu resolver, eu posso dar o meu melhor, mas se a pessoa não decidir comprar, eu não tenho como crescer, entendeu? Então eu dependo do outro ir. Você depende do outro, mas a sua estratégia não é depender do outro. A sua estratégia é buscar pessoas interessadas e revendedoras. Não é essa a estratégia? É isso que você está fazendo? 70%? Isso. Então, você está numa estratégia autoísta. Prossiga.
O que você pode fazer aí, se você quer melhorar, é que você está, como você falou, a 70% e você pode aumentar isso para 100% de empenho na sua estratégia. Agora, sua estratégia é altruísta. Mas mesmo se eu colocar 100%, eu ainda não tenho a garantia que a pessoa vai querer comprar. Então, eu dependo do outro para crescer, entendeu? Mas no comércio é assim, né? Você vai oferecer o produto caro em qualquer lugar do comércio é assim. Agora que você está fazendo a sua parte, você está. Então, você está fazendo uma estratégia altruísta. Prossiga. É isso. Você não está fazendo... Tem problema ficar com os dois, tipo assim, altruísta e ainda com a esperança? O lado do outro comprar ou não é esperança, é paciência. Ah, entendi. Você tem que praticar a paciência. Você está impaciente o outro vir comprar com você é uma coisa que exige você ter paciência. Você faz, por exemplo, você vai lá, faz o buraco na terra, põe a semente, joga água e aí você tem que praticar a paciência, porque a semente brotar não é a sua parte, é a parte da semente. Uma hora vai aparecer alguém, né? Isso, com paciência, se você vai fazer o seu trabalho, deve aparecer alguém, provavelmente vai aparecer, mas essa parte não é sua, então aí você pratica a paciência. Então eu descobri que a solução é praticar paciência, porque eu tô querendo crescer rápido e aí não dá, né? Mas a paciência não é a solução para você virar diamante. É que, no fundo, na verdade, o seu problema não é virar diamante. O seu problema é que você tem um sofrimento dentro de você. Você não está lidando bem com ele, mas você não falou que o seu problema é o seu sofrimento. Você falou que o seu problema é dinheiro. Então, eu analisei o dinheiro. Se você tivesse falado, meu problema é o sofrimento que eu tenho das pessoas não fazerem o que eu quero. Aí é outro problema. Entendeu? Entendi. Então, para você lidar com esse sofrimento aí, você precisa aprender a praticar a paciência. Perfeito. Obrigada, Ferrari. Em relação ao dinheiro, você está fazendo o que tem que ser feito. Tá ok. Faz sentido. Obrigada. Dispõe. A Rafaela, depois a Alexa, tá? Porque a Rafaela levantou primeiro aqui. Diga, Rafaela. Money! Get away! Todo mundo só, o único problema do mundo é dinheiro, né? É isso. Ferrari. Não, assim, eu tô assim, com a impressão, né? Que essas questões de eu tô fazendo aqui o que minha estratégia altruísta é fazer isso. Só que se não tiver de acordo com o GPS da pessoa, se não tiver de acordo com a unicidade da pessoa, vai prosperar? Não sei, eu tô com a sensação assim, isso tá me incomodando um pouco, de que se a pessoa não gostar de fazer aquilo, eu tenho que vender. Nossa, sabe? Como você fala mesmo. Se não tiver de acordo com... Daí é outro problema. Eu estou ensinando vocês a fazerem o exercício de acordo com o que vocês definem como problema. Se para vocês problema é ser pobre, é isso. É isso. Agora, se para vocês problema é sofrer, aí é outra coisa. Mas ninguém chegou e falou assim, meu problema é que eu estou sofrendo. Ninguém falou isso. Entendi, porque... Entendi. É que eu quero ficar rico e não consigo. Então, é isso. Esse que é o problema. Mas é isso, não teria essa chavinha aí? Porque... Se vocês definirem que o problema é sofrimento, a gente vai fazer o exercício de outra forma. Mas vocês estão definindo que o problema é que vocês são pobres. E que vocês querem ficar ricos. Então, é esse que é o problema. Só tem esse problema no mundo e a gente vai analisar esse. O exercício serve para qualquer problema. É vocês que definem qual que é o problema de vocês. Entendi.
Eu estou ensinando como é que faz o exercício. E estou aplicando ele para que vocês possam aplicar. Se um dia vocês descobrirem que o sofrimento é um problema maior do que ser pobre, aí vocês fazem com outro problema. Por enquanto, o único problema de vocês é que vocês são pobres. Não, eu entendi, mas é que ficou. Tá, entendi. Obrigada. Dispõe. Alex. Pode falar, Alex. Oi, Ferrari. Boa noite. Olá, Alex. Boa noite. Prazer em revê-lo aqui. Fazia tempo que eu não vi esse sorrisão. Hein? Não é? Tô com saudade. Eu esbarrei aqui, mas já que eu esbarrei, vou te dar um beijo em todo mundo aí. Valeu. E dinheiro não compra, né? Não vai resolver. Vou ficar esperando, né, essa felicidade, aí eu vou ter dinheiro, o que será mais? Tem muito mais por baixo dessa nota, né? E já que eu estou aqui também, sobre os óleos essenciais, e até, eu não sei o nome da outra menina que estava falando, eu acho que, primeiro, o que a Rafaela acabou de falar, né? Se eu estiver fazendo o que eu não gosto, eu posso pelejar para vender também. Mas a gente se especializar um pouquinho mais, aprofundar mais no assunto, usar os óleos, já que é para cura, né? Tá todo mundo sofrendo tanto, ansioso. Eu adoro um óleo essencial. O perfume me faz muito bem. E aí eu acho que pode aprofundar mais, trazendo outras opções para fisgar essa galera desse nicho. Se especializar, inclusive, dentro do Instagram, em vendas. Então, esses 30% que está faltando, bora buscar um conhecimento que te agrade dentro da área do que você está fazendo. Mas é isso. Aí, se eu for trazer meus problemas para você... Fica a dica. A Alexa, quem vende os óleos essenciais é a Isabela. E fica aí, vocês podem conversar aí em particular sobre o assunto, tá? Então, quem falou agora foi a Alexa, que é uma veterana aqui da oficina, e quem estava falando no começo era a Isabela, que é uma caloura, tá bom? Valeu, Alex. Valeu, gente. Bora cuidar. Beijo. Pode falar, Maria da Graça, está liberado. Boa noite, Ferrari. Boa noite, Maria da Graça. Então, Ferrari, estou ouvindo aí os colegas falando aí os problemas, né? Os problemas. E comigo acontece o seguinte, Ferrari, a minha área de trabalho, ela tem um cardápio bem grande. Já faz muito tempo que trabalho nessa área, faz uns 30 anos mais ou menos. É na área de moda, né? Eu modelo, costuro e faço tudo, camisa, calça, vestido, lingerie, então é muita coisa. Aprendi, me aperfeiçoei nesse cardápio aí, que é um nicho muito grande, né? Criança, adulto, plus size, né? Então, só que eu tenho um problema assim que eu não sei nem se eu vou conseguir resolver esse problema, porque já faz muito tempo que eu venho tentando. E é assim, eu não sei se é falta de paciência, que eu estava ouvindo você falar ali para a colega, ou impaciência de pôr a sementinha lá e plantar e esperar, né? É assim, às vezes eu pego um trabalho para fazer, aí eu começo. Eu queria pegar uma área, por exemplo, pegar um nicho, por exemplo, trabalhar na infantil, pegar aquilo ali e ir fazendo, né? Até ficar com maestria naquilo ali e seguir naquela área só, né? Porque não dá para fazer tudo, né? Como eu te disse, é um nicho muito grande, não dá para fazer tudo. Só que eu não consigo ficar parada só num trabalho. Eu trabalho, por exemplo, faço um trabalho assim, às vezes chega até um ano,
Daí eu me canso daquele trabalho e já parto para outro. E isso me deixa muito frustrada, porque não é por falta de dinheiro, porque todos os trabalhos que eu faço, eu vendo bem, tenho clientes, não me falta dinheiro, mas eu tenho esse problema. Vira e mexe, eu estou mudando o trabalho, aí fica ruim, né? Porque eu não consigo me fixar numa coisa só. Porque eu acho que eu aprendi muito mexer em toda esse trabalho, né? Eu me aperfeiçoei tanto que eu não consigo parar numa área só. É isso aí, Ferrari. Eu queria saber o que acontece, por que isso? Vamos conversar um pouco. Eu vou dar uma dica aqui para vocês de a gente está meio que chegando no fim da parte existencial e logo vai entrar na parte psicológica e aí vocês vão começar a aprender a fazer análise, vai dar ingredientes para vocês fazerem análise. Quando vocês estiverem analisando alguma coisa, seja o que for que você estiver analisando, se for uma autoanálise ou se for uma análise da situação econômica da economia no Paquistão, se for análise da qualidade do ar, seja o que for que você estiver analisando, você pode trazer à tona quanta informação você quiser. E, em geral, quanto mais, melhor. Mas depois que você trouxer tudo à tona, você tem que fazer uma síntese. E essa é uma grande dificuldade das pessoas para fazer análise e fazer autoanálise. Então, você vai trazendo conteúdo para fora. Aí, depois que você trouxe tudo, você fala, agora eu vou sintetizar isso aqui. Procura sintetizar no mínimo de palavras possível. Então, agora eu vou fazer isso para você, Maria da Graça, que você não está acostumado. Então, vou colocar em poucas palavras o seu problema, e aí você diz e confere se é isso mesmo. Você trabalha com uma coisa que você não gosta, esse é o problema? Não, Ferrari, não não, eu gosto. Mas é o seguinte, eu não consigo ficar vamos dizer, no nicho só, né? Por exemplo, as pessoas conhecem sobre tudo essa área de trabalhar com confecção, essas coisas aí, abre uma camisaria, tá? É a camisaria, é só camisa masculina, vou trabalhar só com aquilo. Eu gostaria de fazer isso também. Eu vou trabalhar só com vestido, é só vestido de noiva, é só isso, é só aquilo. Aí eu fico só um tempo fazendo aquilo ali, e logo eu já quero fazer outra coisa, não sei, parece que aquilo me cansa, sabe? Me cansa aquilo ali, fica cansativo, enjoativo, eu já quero fazer outra coisa diferente. Sim, e qual é o problema? Entende, Maria da Graça? Você precisa definir. Isso é o que acontece, mas para você é um problema. Então, qual é o problema? O problema é que você não consegue ser constante no seu trabalho, é isso? Isso. Eu gostaria de pegar uma coisa só, né, e dar segmento naquilo ali. Então, o problema é que você é inconstante em relação ao seu trabalho, é isso? Isso. Eu não paro num lugar só, com uma coisa só, então, né? Tá bom. Tá bom. Agora a gente conseguiu fazer uma síntese. Se não conseguir, fica difícil de fazer análise. Você precisa definir as coisas, senão fica aquele balaio de gato. E aí, no balaio de gato, o que desaparece é o discernimento. E o que a gente precisa fazer é ter o discernimento, deixar as coisas claras e não confusas. Muito bem, então o seu problema é que você não consegue ter continuidade no seu trabalho. Qual a estratégia que você está usando para resolver esse problema? Bom, eu já tentei, assim,
no mesmo cardápio, né? Veja, não é qual é a estratégia que você já tentou, é qual a estratégia que você está usando. Eu não sei assim te dizer se isso aqui que eu vou dizer é uma estratégia. Assim, por exemplo, né? Eu já tentei trabalhar na área de confecção de lingerie. Trabalhei um tempo e parei. Aí eu vou tentando. E a minha estratégia que eu acho que eu estou fazendo é essa. Eu já tentei naquilo ali, tá, não deu. Então, Aí eu olha parei. só o que você está me dizendo. Você está me dizendo que o seu problema é que você não tem constância numa profissão ou numa área de atuação, de trabalho. E a estratégia que você está usando para resolver esse problema é pular de galho em galho, permanecer na inconstância. Percebe? É mais ou menos isso que eu ando fazendo. O que você está me dizendo é mais ou menos assim: eu quero que o chão da minha casa fique seco. E a estratégia que eu estou usando para manter o chão da minha casa seco é jogar água. Entendeu? A sua estratégia está criando o problema que você está querendo resolver. Entendeu? Eu entendi, Ferrari, mas então, por que a gente fica rodeando assim em volta e não consegue? Não? Aí já é outro problema. Aí seria o problema assim: por que eu estou criando o problema que eu quero resolver? Entendeu? Uhum. Aí você tem, aí você vai analisar e você vai descobrir que tem uma estratégia também para você permanecer criando problemas que quer resolver. Mas você não disse que seu problema era esse. Você disse que seu problema é que você é inconstante. E está explicado por que esse problema não se resolve. Porque a estratégia que você usa cria o problema. Se você quer ter constância, se eu quero que o chão da minha casa fique seco, a estratégia que eu tenho que usar é pano e não jogar água. Se você quer ter constância no seu trabalho, a estratégia que tem que usar é a constância e não pular de galho em galho. Aí você vai, Ferrari, mas por que eu não tenho constância? Aí é outro problema. Ai, eu achava que era um só. Problema não falta. Ai, meu Deus. Então, beleza. Esse seu problema aí, você precisa, então, mudar de estratégia. E qual a estratégia que você pode usar para ter permanência, ter estabilidade no seu trabalho? Paciência? Não ficar pulando de galho em galho. Permanência, né? Uhum. Agora, se você falar assim, mas eu não me aguento, eu pulo de galho em galho, aí é outra história. Aí você tem, talvez, é o que a Amarela estava falando. Talvez o problema tem uma coisa por trás que impede que você tenha permanência. Às vezes você não gosta do seu trabalho. Então, se o dia que você encontrar um trabalho que você goste, aí você vai ficar permanente. Mas percebe que já é outro problema? Você não falou que você está num trabalho que você não gosta, você falou que você gosta. Então, eu não tenho como analisar. Tudo depende de onde você começa. Se você está dizendo que uma coisa, o seu problema é esse, é isso que vai ser analisado. Mas às vezes o problema não é esse. Podia chegar uma pessoa e falar assim: ó, eu estou na pobreza, não tenho nem o que comer, mas eu não tenho problema nenhum com isso. Que nem todo mundo está achando que ser pobre é problema, né? Mas tem gente que fala: não, meu problema é outro, é outra coisa, não é dinheiro.
Uhum. E às vezes o seu não é a permanência, às vezes o seu problema é que você não gosta do que você faz, e aí você tem que investigar se é isso. Porque você está partindo do pressuposto de que você gosta do que você faz. Uhum. Entendeu? Entendi. Ou Porque às vezes, ou às vezes o seu problema é que o que você faz não dá dinheiro, mas você não falou que é isso. Você falou que é inconstância. Então precisa estar bem definido qual é o problema. Eu não tenho como adivinhar. Eu só estou ajudando vocês a fazer o exercício. Quem tem que conhecer vocês é vocês, e não eu. Eu não eu conheço digo vocês. assim, Para mim, eu estou falando isso não só para você também. Para mim, vocês são absolutos estranhos. Eu não sei nada de vocês. Eu estou ajudando vocês a fazer o exercício. Quem tem que sim, saber de vocês é vocês. sim. Sabe por que eu digo que eu gosto, Ferrari? Porque eu já tenho, eu me formei professora, também fui lá, trabalhei um tempo, fiz estágio, tudo, e não dei seguimento. Aí me formei cabeleireira, trabalhei, fiz estágio, tudo também, não dei seguimento e sempre volto na área da confecção. Fiz manicure, fiz todas essas coisas aí, também não dei seguimento e volto para a área da confecção. Daí eu cheguei à conclusão que, gente, eu só posso gostar de fazer isso. Mas aí, Tudo bem, tudo bem, eu entendo. É que esse exercício, especificamente, não é para analisar você no seu gosto, na sua vocação, não é para nada disso. Esse exercício é para você entender se você está usando a estratégia da esperança ou não. Só isso. É essa a finalidade desse exercício. Você descobrir se você está usando a estratégia da esperança para resolver um problema. Se você tiver, não vai resolver o problema. Por quê? Porque a estratégia da esperança não resolve nada. Não resolve nenhum problema. Só perpetua. entendi. Ah, mas tem outras coisas. Beleza, esse exercício não serve para outras coisas. Ele é feito especificamente para você descobrir se você está usando a estratégia da esperança. Só isso, nada além disso. Então não adianta vocês ficarem querendo que esse exercício resolva outras coisas. Entendi, Não, cara, entendi. entendeu? Então tá. Uhum. Beleza, Maria da Graça. Então, prossiga analisando o seu problema aí, que você vai descobrir, e mais para frente tem outros exercícios. Ok. Obrigada, viu, Ferrari? Mas ajudou bastante. Eu agradeço igualmente. E o que a gente está falando aqui não serve para todo mundo, para quem vai ouvir depois a gravação. A Jaciana primeiro, que ela estava com a mão antes aqui, eu acho. Depois você, Isabela. Pode falar, Jaciana. Oi, Ferrari. Eu descobri que eu estou. Qual é a pergunta? Baseada, se o meu problema está. Assim, descobri, meu problema está baseado na esperança. Levando em consideração. O exercício é para isso. Continua, prossiga. Certo. Então, já cheguei a essa conclusão, tá? Por quê? Porque, ó, levando em consideração que eu, diferente da moça que falou, esqueci qual foi aqui, acho que Maria, né? Não sei, alguém falou, essa moça agora que estava falando, a última, que o problema dela não é a escassez financeira com que ela faz, mas essa troca, né, de escolhas. Então, mas vamos lá, resumindo. O meu problema está baseado na esperança, por quê? Porque eu estou levando em consideração que para eu ser feliz, eu estou esperando que algo lá fora vá me trazer essa felicidade. Porque no fundo, eu penso que é o dinheiro que é o meu problema, mas o meu problema não é o dinheiro. É o sofrimento que faz com que eu busque fora, em qualquer canto, algo que preencha esse vazio.
porque eu conheço, sim, muito, eu sou do interior, meu pai é do interior, da roça, conheço muita gente extremamente feliz e realizada, assim, que mora em lugares, assim, sabe, casinha bem simples, quintal de terra, de barro, e é extremamente feliz, que não se compara a pessoas que eu também conheço, que são extremamente ricas e vivem assim, péssimo. Então, levando isso em consideração, quer dizer, isso já é uma. É por isso que eu busquei o autoconhecimento, né? A espiritualidade, justamente para descobrir o final, onde é que está esse vazio, que a gente tenta, de todas as formas, encontrar lá fora. Então, está baseado na esperança. E o problema é que a gente não busca dinheiro, não busca prazer, a gente busca se livrar do sofrimento. Porque eu posso fazer qualquer coisa que eu não esteja gostando, mas se eu fizer com entusiasmo, não baseado no dinheiro, mas baseado na didática do Francisco de Assis, que é o dar o meu máximo potencial naquilo que eu estiver fazendo, independente, né, do que seja, porque já que eu não encontrei o meu, o que eu a minha vocação, vamos dizer assim, a minha vocação então é ser eu, é fazer o que eu estiver fazendo com o máximo potencial, com amor e, sabe, com entusiasmo, não baseada no dinheiro. O dinheiro vai ser uma consequência do que é o que eu estou fazendo em busca desse processo, assim, no processo e não na finalização, né, de encontrar algo lá fora que vai me trazer essa realização, porque depois eu posso ficar extremamente rica e infeliz, depressiva, porque já consegui tudo que eu queria e o vazio continua. Então, o meu, eu descobri que está baseado realmente na esperança. Então, olha como a coisa muda de figura. O que você começou dizendo que era o problema, vai virar estratégia. Você falou que era o problema, mas ele vai virar estratégia. Assim, você teria que ter me dito, dentro disso que você falou agora, que eu perguntasse, qual é o seu problema? Você teria que ter dito, Ferrari, meu problema é que eu sou infeliz. Sim, Esse é o seu exatamente. problema. Porque a Aí gente eu vai pegando falo, uma conversa dos outros, sim. deixa eu continuar agora que você vai entender, vai esclarecer mais. Então, eu perguntaria, eu estou pegando os dados que você me deu, eu vou aplicar no exercício agora. Então, eu perguntaria assim, lá na primeira vez, Jacene, qual o problema? Você disse, Ferrari, meu problema é que eu sou infeliz. Ah, tudo bem. Qual a estratégia que você está usando para resolver esse problema da infelicidade? Aí você diria, eu estou tentando ficar rica. Percebe? O que você chamou de problema vira estratégia. Eu estou tentando ficar. Aí eu falo, beleza, então analise sua estratégia. Sua estratégia está baseada na esperança ou no autoísmo? Aí você vai descobrir que está baseada na esperança, porque você tem a esperança de que a rica fará você feliz. Sim, perfeito. Entendeu? É isso aí. E aí você precisa mudar a sua estratégia. Aí, o que você pode fazer de forma autoísta para que você resolva esse problema da infelicidade? Sim. O que é? Qual é a estratégia que vai fazer você feliz? Eu não sei, não. A estratégia é que eu não preciso. Eu tenho que me Só convencer de que eu não. Não, convencimento não funciona. Não é convencimento? Só tem uma estratégia que leva à felicidade. Só tem uma. Ser eu. Exatamente. Olha só que fácil. Você não precisa de dinheiro nem nada. Basta você ser você e você vai resolver E o tudo problema. virá, né? Tudo mais virá por acréscimo. Só não aprendi a ser eu ainda. Então, agora, essa é a estratégia autoísta que leva a pessoa da infelicidade para a felicidade. Autorrealização. Autorrealização. Sim, sim. Perfeito.
Pronto, agora você saiu da estratégia da esperança e foi. Isso aí, verdade. Valeu, Até Jaciano. anotei. Brigadão. Dispõe. Luiz primeiro, depois a Rafael, tá com a mão levantada. Pode falar, Luiz. Boa noite, Ferrari. Tudo bem? Boa noite, Luiz. Bom, e você, mano? Tudo certo. Então, Ferrari, falando do problema assim de maneira um pouco mais objetiva. Então, o meu problema seria a incapacidade de lidar com as minhas emoções, pensamentos, que eu julgo como ruins. Aí Muito bem. a estratégia que eu dou. O exercício inteiro. Você Oi? já fez tudo? Você já fez tudo? Não quer ir passo a passo? Tive tempo. Qual é a estratégia? A estratégia que eu estou usando seria produzir autoconhecimento para conseguir lidar com isso. E a forma como eu estou tentando aumentar essa capacidade seria fazendo o teu curso aqui. Tá aprendendo, aplicando. A minha dúvida é se isso está baseado um pouco na esperança, no altruísmo, porque eu meio que estou te esperando tu me elucidar quanto a mim mesmo, sabe? Então, essa seria a minha dúvida. Então, está baseado na esperança, sim, porque você quer lidar bem com as suas emoções e a estratégia que está usando é esperar que o Ferrari me ilumine. E o Ferrari não vai te iluminar, você que tem que se iluminar. Mas não, tem uma sutileza aí que eu não expressei bem, que é tipo, eu tô esperando aqui, tá fazendo o curso, tô fazendo e vou aplicando, vou botando a mão na massa dentro da limitação. No que você está aplicando é uma estratégia autoísta. No que você então, está esperando que eu ilumine você, aí é esperança. Então, para simplificar, estou esperando, entre aspas, a explicação do jogo da vida humana. E como eu vou fazer com esse conceito para me iluminar, seria o autoísmo? Não, mas a explicação eu já dei. Mas ainda vai ter da fase psicológica e da convivência. Então não foi 100% ainda. Isso, então é esperança, porque eu poderia, e se eu amanhã falar, acabou. Não tem mais. Parou aqui. Então, não depende de você, entendeu? A estratégia autoísta é quando você põe a solução sobre sua responsabilidade, sobre a sua dependência. Depende de você. Então, supondo que isso que tu falou aconteça, essa tragédia, né? De tu parar de dar o curso. Como que eu posso pensar em uma estratégia altruísta? Só tem uma estratégia para o autoconhecimento, Luiz. Se perguntar, se analisar? A autoobservação. O que eu faço aqui não é nada mais do que explicar para vocês como colocar em prática essa estratégia, que é a autoobservação. E aí eu ajudo vocês a olharem para si mesmo de uma forma que acelera o processo de autoobservação, mas vocês não precisam de mim para praticar autoobservação. Entendeu? Entendi, agora ficou claro. Obrigadão, Ferrari. Disponha. Pode falar, Rafael. Seu microfone ainda está fechado. Continua fechado. Ferrari, eu tô aqui super eletrizada, comemorando demais, porque você chegou no ponto que eu estava assim, sabe? Que eu queria, e eu ia complementar também o que depois da fala da Jace, né, que ela falou, me chamou muita atenção, que na fala dela, ela falou assim, eu queria ficar rica porque... Como é? Como foi que ela falou? Eu queria ficar rica porque assim eu poderia afogar as mágoas. Afogar as mágoas, né?
tá resolvendo um problema e, ou seja, não tá resolvendo o problema. Cadê a resolução se ainda ia afogar, tem mágoa para afogar, mesmo resolvendo o problema, né? Ou seja, uma coisa que para mim ficou assim claro que não era o cerne da questão, né? E aí depois ela chegou aí a essa conclusão. E sobre a oficina, o Luiz foi muito no que eu ia falar. Eu não entrei aqui esperando que você fosse me iluminar ou resolver os meus problemas, pegar na minha mão, se debruçar comigo sobre cada questão e dizer, olha, é assim, assim, assim. Eu, eu entrei sabendo que você já percorreu um caminho e iria ser apenas um orientador de visão, mas que tudo dependia de mim, né? Todo e qualquer resultado que eu venha a obter depende única e exclusivamente do meu esforço, da minha transpiração. Então é isso. Eu procuro fazer de tudo para. É isso. Como é um assunto muito complexo e a gente não viu 100%, e eu sempre falo, tá, tudo bem, vou esperar as cenas dos próximos capítulos. É o meu primeiro ciclo, estou estudando tudo direitinho, mas ainda tem poucas coisas claras. Mas eu tenho essa consciência que pode acontecer qualquer coisa, que eu tenho que caminhar com as minhas próprias conclusões, com as minhas próprias observações, né? E aí é que tá o se vira, né? Tem que ter brilho, tem que ter se vira nos 30, tem que suar mesmo, transpirar e encarar as coisas de frente. E a minha questão é justamente essa: buscar o inútil prazer de ser eu. Eu ainda não consegui entender. E teve uma questão aí que você falou assim: ah, você tem que ter constância. Tá, mas a gente também não tem que experimentar tudo que o GPS meio que sugere, assim. Ah, quem sabe por ali, vai, experimenta. Você só vai saber se você experimentar. Quem sabe por aqui, vai, experimenta. Ali eu estou só investigando a lógica da coisa. Se você põe na calculadora lá 5 mais 2, a calculadora faz o cálculo usando a lógica. Ela não se importa se você realmente quer somar 5 mais 2, se esses 5 são 5 tomates e 2 limão. Ela não está nem aí, ela vai e aplica a lógica. Eu apliquei a lógica. Na lógica estava assim: se você quer constância e fica pulando de galho em galho, é óbvio que a lógica está equivocada, porque a sua estratégia está criando problemas que quer resolver. Essa é a lógica da coisa. Entendi. Mas no contexto do inútil prazer de ser eu, você tem que ir realmente experimentando. Mas esse exercício aqui não é para analisar o inútil prazer, é para analisar se você está usando a estratégia da esperança, seja lá para qual problema você acha que é problema, e eu não tenho nada a ver com o que você acha que é problema ou não. Teve um momento no ciclo de estudos que vocês tentaram descrever um problema e não conseguiram. Por quê? Porque eu estava usando uma outra lógica para entender uma outra coisa. E hoje, nesse exercício, eu estou assumindo que o que vocês estão falando é problema, porque se eu usar a lógica que eu usei, que foi no livro Realidade Multimídia, para esse exercício, nem problema existe. Então, são lógicas diferentes para análises diferentes. Então, na lógica do livro... Através desse livro, eu estou ensinando vocês a... são vários equívocos que a gente comete que nos leva a ver mal. Um desses equívocos é acreditar que a esperança resolve problemas e não resolve. Se vocês matarem esse equívoco, é um a menos. Claro que tem vários outros equívocos. Mas eu estou ensinando você a matar esse, nesse momento, nesse livro, nessa conversa. É porque eu fico tentando fazer a inter-relação de todos os livros. Aí eu fico trazendo, por exemplo, no livro Realidade Multimídia,
eu fico imaginando assim que não existe problema para uma criança, porque ela não tem qualquer noção da realidade, como é duro se esforçar, tudo mais, né? Todo mundo resolve tudo para ela. Claro que existe problema para a criança. Se não existisse, ela não chorava. Não, assim, tudo bem. Não, Ela só não eu não falo de um ponto de vista prático, mas assim, por exemplo, de um ponto de vista assim. É o tem. quê? Ela chora porque ela não consegue explicar o problema dela, mas que tem um problema ali, tem. Por isso que ela chora. Não, então eu não me fiz entender, assim. Você poderia matar, de acordo com o livro Realidade Multimídia, você poderia extinguir todos os seus problemas se você compreendesse que tudo é uma realidade multimídia, um game, né? Que tem as camadas e que é o que é. Tudo é o que é. Pronto, matou todos os problemas. Você é Não, agora uma pessoa. Por que não? não, porque você tem o problema. Agora, o que você chama de problema não é o problema. Você chama de problema o fato. E foi isso que o livro mostrou. Você pergunta, qual é o problema? Vocês explicaram o fato. Eu falei, não, isso é fato. Mas não significa que não tem um problema. Tem, só que não é o fato. É outra coisa e não o fato. Sim, aprender a ver só como fato. E não com as camadas de interpretação. Não, Rafael. Vai Por continuar exemplo, tudo. Não adianta você chegar para um né? fato e falar, ó, você é só um fato e a dor que eu estou sentindo não existe. Ela existe. Quando tem entra um prego no seu pé, você fala, é só um prego no meu pé. Só um fato. Não, tá doendo. Entendi. Tá doendo, mas assim, lógico, é um problema, mas você vai resolver e pronto. Não sei, eu tô querendo dizer assim, à medida que você. Não, é sério. Você vai ter que resolver. Eu sei que é sério. Eu estou fazendo você rodar para ver se você enxerga o que eu estou falando. Eu não vou te dar de bandeja. Ferrari escorregadio, viu? Uhum. Tenta pegar ele, você não consegue. Não consegue. Beleza? Beleza. Então tá. Alguém mais sobre o exercício? Quer fazer uma pergunta ou comentar alguma coisa? Muito bem, eu vou então para as perguntas aqui. A gente ficou já quase 10 horas. E aí, se vocês tiverem mais questões, vocês trazem. Primeira pergunta é a seguinte. Existe algum caso em que a esperança é a única opção? Sua pergunta, Luiz. Ficou assim, ó. Existe algum caso em que a esperança é a única opção? Presta atenção, que é sutil a coisa aqui, ó. A esperança é sempre possível de ser optada. Sempre, é uma opção sempre disponível. Entenda? Ela é sempre disponível. Não é que, tem esse caso, não, ela é sempre, está sempre disponível. A esperança é sempre possível de ser optada. O problema é que, embora você sempre possa optar pela esperança, a estratégia da esperança jamais irá levar você à realização do seu objetivo. Esse que é o problema. Você pode optar quando você quiser, o tempo todo.
Só que ela não vai levar você à realização do seu objetivo. Ou seja, a esperança é uma estratégia sempre optável, porém jamais realizadora do objetivo. Esclareceu, Luiz? Pode falar, Luiz. Esclareceu, realmente. Deu. Então é isso, o problema da esclareceu? Mas ainda assim, ainda tem uma leve dúvida. Por quê? Na minha cabeça existem situações em que, teoricamente, eu não posso fazer nada, assim. Eu perguntei nesse sentido de se seria eficiente ou não. E aí eu lembro que eu até mandei um exemplo de uma pessoa na cama. Tipo, você não pode fazer nada, de que adianta a esperança? Mas aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer porra nenhuma? Nesse caso, não é a esperança, é a paciência. Quando você não pode fazer nada, é a paciência, é a história da semente. Você põe, você pega, faz o buraco no chão, rega, põe adubo, põe a semente, rega, você fez o que você podia ter feito, autoistamente. Se a semente vai brotar ou não, não é com você. Então, você tem a paciência de ver se ela brota ou não. Não é esperança. Entendi, agora realmente tenho que melhorar essa capacidade. Beleza? Valeu, Fera. Valeu. A próxima pergunta acho que é sua também. Pode ficar aí, de orelha em pé. É sua também. Postei aqui no grupo do canal a pergunta por escrito, para quem quiser ler. Essa aqui é bacana também, Luiz. O grau de fé em si é proveniente do quê? Dei aquela adaptada para deixar a pergunta mais aberta. O grau da fé em si é proveniente do quê? Isso, eu vou te dar essa pergunta aqui para você não ficar sem resposta. Mas ela é mais para frente. A gente vai estudar mais detalhadamente para frente. É proveniente da quantidade de memórias de êxito que você tem em relação a um objetivo. Então, da onde que vem o grau de fé em si mesmo? Da quantidade de memórias que você tem em relação a um objetivo. Por exemplo, se seu objetivo for fazer um bolo de cenoura e você nunca fez isso antes, a ausência de memórias de êxito nesse objetivo irá deixá-lo inseguro do êxito, ou seja, sua fé em si será fraca. Por outro lado, se você for um confeiteiro que faz bolo de cenoura todo dia, a abundância de memórias de êxito nesse objetivo irá deixá-lo totalmente seguro em relação ao êxito, ou seja, sua fé em si será forte. Visualizou aí, Luiz? Visualizei, entendi, mas ainda tem um questionamento sobre. Por quê? Tu deu um exemplo de uma comida específica de que eu ainda não tinha feito. Mas supondo, assim, que eu tenho uma memória positiva de que eu sei lidar bem com doce, um exemplo. Só que nunca tinha feito, sei lá, banoffee. Aí eu decido fazer banoffee. Minha confiança vai estar atrelada ao doce, ao fato de eu ser especialista no doce, ou ao fato de eu nunca ter feito uma banoffee? Eu não sei o que é banoffee, o que é isso? Uma torta aí, um doce que eu descobri hoje, aí eu achei bonito o nome. Se você, vamos supor que você seja um confeiteiro que já fez vários confeitos, vários bolos, mas nunca fez especificamente esse. Se você tiver várias memórias de fazer coisas similares, as memórias das coisas similares vão te dar
deixar uma fé forte que você vai conseguir. Você vai pensar assim, eu já fiz bolo de cenoura, bolo de não sei o quê, fazer isso aí que é parecido com fazer croissant vai ser fácil. E aí você tem grande fé. Então, quanto mais memória você tiver, maior a sua fé. Agora, especificamente em relação a esse, você nunca fez, então você vai ter um pouquinho menos de fé do que se você fosse fazer em relação a uma coisa que você faz todo dia, entendeu? E essa fé, essa alta fé poderia virar, de certa forma, uma esperança em si mesmo? Por que eu pergunto isso? Porque, por exemplo, eu sou, só exemplo, eu sou muito bom, sei lá, num jogo tipo FIFA. Aí eu tenho confiança disso. Então fico esperando de mim mesmo que eu vou resolver. E aí eu acabo ficando passivo, sabe? Aí como não cair nesse equívoco? Não, nesse caso, é quando você espera de você mesmo, não é esperança, é altruísmo. Você tem fé que você vai conseguir fazer. E você vai lá e faz. Agora pode ser que você não faça, porque no jogo FIFA você está jogando contra um outro adversário. Aí você espera que você vai ganhar, mas o outro também espera que ele vai ganhar. Entendeu? E às vezes você não perdeu por conta da sua falta de fé em si mesmo, é porque o outro é melhor que você. Entendi. Esclareceu? Sim. Esclareceu. Obrigadão, Fábio. Então tá. Vamos à última pergunta. É a última, gente. Essa aqui eu acho que é da Yolanda, né? O problema da Yolanda é que ela estava com medo de se expor, daí ela não veio falar do problema dela. Ou seja, ela usou a estratégia da esperança, porque o medo vai desaparecer. A pergunta da Yolanda é a seguinte: como criar uma boa estratégia? Atenção, Yolanda. Primeira afirmação aqui é a mais importante, depois vou esmiuçando. Não existe estratégia boa ou má em si. Então, sua pergunta contém um equívoco. Você está supondo que existe estratégia boa, mas não existe. Existe estratégia. Sim. Agora, se ela é boa ou ruim, não depende da estratégia em si. Não existe estratégia boa ou má em si. Uma estratégia se torna boa ou má quando se determina um objetivo. Então, sem objetivo, a estratégia não é boa nem ruim. Usar uma chave de fenda, por exemplo, é uma boa estratégia quando seu objetivo é apertar um parafuso, mas é uma má estratégia quando seu objetivo é escovar os dentes. Né? A chave de fenda é uma boa estratégia se você quiser apertar um parafuso. Agora, se você quiser escovar os dentes, a chave de fenda não é uma boa estratégia. Outra coisa é que depende do beneficiário, ou seja, boa para quem? Boa para quem? Por exemplo, vamos supor que seu objetivo é que seu filho pare de jogar videogame. Colocar fogo no videogame dele é uma boa estratégia. Né? Você quer que ele pare de jogar videogame, você pega o videogame, joga gasolina, palito de fósforo, pronto. Ele vai parar de jogar videogame. Mas essa estratégia é boa para você e não para o seu filho. Em questão de convivência, não é boa nem para você, pois resulta em má convivência. Má convivência com o seu filho. Você vai conviver mal com o seu filho. Então, o primeiro passo para se criar uma boa estratégia é estar bem esclarecido sobre qual é o objetivo que você quer atingir. Se não estiver bem esclarecido, você não vai conseguir criar uma boa estratégia. O segundo passo, que é provavelmente você queria saber, é exercitando a imaginação, pois estratégias são produtos da imaginação. Respondeu, Yolanda?
Está liberado. Olá, boa noite. Boa noite. Então, respondeu sim. Eu acho que eu quis perguntar exatamente isso, é a questão de exercitar a imaginação, criando e dando um passo, né? E aí chega lá no objetivo. Exatamente. Mas é como tinha um equívoco na sua pergunta, eu esclareci o equívoco antes de falar da questão da imaginação. Foi muito bom, esclarecer foi ótimo. Obrigadão. Igualmente. Senhoras e senhores, algo mais? Não? Está claro? Então, muito bem. Quinta-feira, temos um cinema com o filme... Qual é o nome do filme mesmo? Deu branco aqui. Joy. Filmaço. Nossa, sensacional. Joy. O nome do sucesso. É isso, né? O subtítulo. Recomendo a todos assistirem o filme, porque é um filmaço. E convido a todos para participarem do cinema na quinta-feira, às 8 horas, para ir lá conversar sobre o filme, dar a sua resenha, dar o seu entendimento, fazer uma reflexão complementar aqui ao que a gente teve conversando aqui hoje, sobre estudo do livro Bosta Não Evapora. A Joy tinha muita bosta lá e ela não usou a estratégia da esperança. Então, é um grande filme para a gente refletir sobre isso. E é isso. Então, esse livro aqui foi basicamente... E o exercício está lá no site para vocês entenderem que se vocês estão na estratégia da esperança, é por isso que o problema não se resolve, porque essa estratégia ela não resolve nada, ela impede das coisas serem resolvidas. Então, vamos tirar isso da frente, porque a gente quer viver bem, né? A gente quer se resolver por fora e por dentro. Começando por dentro, claro. Vocês vão ler para a próxima rodada, o próximo livro, um livro chamado Quem? Se não me engano, é esse aqui, o próximo. Deixa eu ver. Quem é um livro bem interessante, que vai esclarecer um outro equívoco que eu não estava falando. Tem um monte de equívoco que a gente carrega e que atrapalha a gente viver mal. A gente viu já vários, viu Deus outro, viu sobre materialismo e tal, viu agora que esperança é o bug o bug do sistema. No Quem, vocês vão ver um outro equívoco muito, muito recorrente no autoconhecimento. Esse livro, Quem, foi escrito para esclarecer esse equívoco aí muito comum no autoconhecimento, sutil e muito comum, que acaba atrapalhando a gente de viver bem. Então, ele vai esclarecer esse equívoco. Aí, depois, a gente já está caminhando, já mais um mês, termina a fase existencial. Tem mais uns pouquinhos livros aí da fase existencial. Então, desejo a vocês um bom próximo passo no estudo do livro Quem. Uma boa noite. Agora eu vou falar a declaração, fica encerrada aqui nossa conversa. Eu honro e celebro eu. Eu honro e celebro você. Eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença. Eu honro e celebro a sua diferença. Eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu. Nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão e desrespeito que me chega de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que meu viver confirme as minhas palavras e assim seja. Eu vi aqui que eu não fiz a lista de presença, eu vou fazer. Vou botar aqui na tarefa, vocês preenchem. E aí fica concluído. Boa noite a todos. Prossigamos.